Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Johnny, seu pastor Wellington, e nós estamos aqui para a gente poder mais uma vez estudar um pouco da palavra de Deus, né? A sua escola bíblica online. E é um prazer estar com você, é um prazer servir a você. E o nosso desejo é que juntos nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estaremos aqui por um bom tempo e nós queremos que você fique conosco estudando um pouco da palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Elton vai se apresentar para vocês. Bom dia, gente. Graça e paz de Jesus seja com todos nós nessa manhã, tarde ou noite, né? Dependendo do horário que você tiver aí. Ou madrugada, né? Também, né? A turma das 2 horas da manhã. Eu, por exemplo, sou dessa turma que vê vídeo de madrugada. Mas nós estamos aqui então mais uma vez para a gente trabalhar um pouquinho sobre algumas questões teológicas que a gente tem trabalhado aqui. E o nosso tema de hoje é, vamos dizer assim, um desdobramento do tema de semana passada que a gente falou sobre teoria do coach, né, teologia do coach, né? E a gente lá naquela aula a gente falou sobre um outro evangelho, né, que a gente vê lá em Gálatas, Paulo falando, né, que os cristãos começaram a pregar um outro evangelho, e ele vai dizer que aquelas pessoas que pregavam um outro evangelho deveriam ser considerados anátemas. Sim. Né? E então, a partir disso, né, surgem algumas questões, né, e algumas questões que a gente vai vendo sendo produzidas a partir dessa questão de se colocar essa questão do outro evangelho. Então surge, por exemplo, a gente pergunta sobre a questão do relativismo moral, relativismo espiritual, relativismo religioso, que é uma coisa que também está muito presente nos nossos dias de hoje, né? Em que as pessoas vão afirmar, né, em diversas áreas, inclusive na teologia, que não existem verdades absolutas. Né? Então, se Paulo apresenta lá e ele diz que existe um evangelho que é o evangelho certo, e aí vem as perguntas do relativismo que vão dizer, não existe uma verdade absoluta. Né? Então, se não existe verdades absolutas, então não existe um evangelho certo. Né? Se todo o evangelho, se toda visão do evangelho é válida, se toda interpretação da Bíblia é válida, se toda maneira, todo ponto de vista de enxergar o texto bíblico ou o evangelho, ele pode ser válido, né, desde que ele seja sincero, que essa é a ideia de muita gente, né? Não, se você é sincero naquilo que você crê, se você é sincero na sua crença, então é válido. É assim, ó. Juntado com fé, casado é. Então, assim, não vai existir verdades absolutas. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Esse é o nosso debate aqui hoje. Né? Existe ou não existe uma verdade absoluta? Existe ou não existe um evangelho verdadeiro e correto? Existe ou não existe uma interpretação bíblica que seja a mais correta? Ou toda a interpretação vale? Então nós vamos discutir um pouco sobre isso. E como sempre, se você tiver perguntas a respeito disso, você pode colocar aí nos comentários embaixo. Pode mandar para nós nos directs, né, das nossas redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Né, onde você achar a gente aí, você pode acionar aí, mandar a sua pergunta, a sua opinião, e a gente vai com certeza responder você. Ok? Vamos lá. Vamos orar, né? Eu acho o direct muito chique. Falar direct é top. Senhor, obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela tua presença. E que o Senhor nos dê, meu Pai, a oportunidade de tatear, Senhor Deus, nessas áreas. E o nosso desejo, Senhor Deus, muito mais do que somente esboçar sobre um assunto, é que o Senhor, através da nossa instrumentalidade, possa prover edificação, ensino, conforto e que as verdades, meu Pai, do Senhor possam aclarar o nosso coração. Nós oramos, meu Pai, agradecendo pela oportunidade rica que nós temos de poder compartilhar das boas novas do Senhor nesse Amém. tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pastorzão. Então, vamos começar pensando sobre qual é a ideia do relativismo. Né? O relativismo moral ou relativismo religioso, ele tem uma ideia, né? uma construção ideológica, digamos assim, que vai apresentar a seguinte questão: nada é absoluto.
nada é verdade absoluta. Não existem verdades absolutas, né? Toda verdade é uma verdade a partir do ponto de vista de quem crê nessa verdade, né? Então, o que significa isso? Você não pode fazer afirmações, principalmente no campo moral e religioso, você não pode fazer afirmações que você diga que são afirmações verdadeiras, porque essa pode ser a sua verdade, mas pode não ser a verdade de outra pessoa, né? Então o relativismo trabalha nessa área, né? E você vai ver muito isso hoje em dia nas faculdades, nos cursos de sociologia, nos cursos de psicologia, né? Em cursos até de teologia em determinados lugares, né? Então vão trabalhar com essa ideia do relativismo, né? E qual que é o problema dessa ideia do relativismo? Ela vai colocar a Bíblia e vai colocar, obviamente, o Evangelho em xeque também. Por quê? Porque se não existem verdades absolutas, então o Evangelho não é uma verdade absoluta. Se não existem verdades absolutas, se não existe um Evangelho verdadeiro, então todo tipo de Evangelho, ou toda ideia de Evangelho, é verdadeira. E aí você vai entrar num problema. Por quê? Porque se toda religião é verdadeira, se toda interpretação bíblica é verdadeira, se toda maneira de se viver ou de se enxergar o Evangelho é verdadeira, então nada é verdadeiro. Se tudo é verdade, então não existem mentiras, não existem erros. Se tudo é aceito, se tudo é entendido como verdadeiro, então não existe nada que é verdadeiro. Porque ou você tem uma verdade, ou você não tem verdade nenhuma. Isso acontece para as duas vertentes, né? Isso acontece tanto para aqueles que são liberais, né, em todos os aspectos da fé, quanto aqueles que são totalmente, né, fundamentalistas em todos os aspectos da fé. A gente vê que essa questão do relativismo acaba ficando impregnada principalmente nessa nossa cultura, né? Depois do iluminismo para cá, a gente começou a perceber isso, não é? E são traços que são comuns da mente humana, mas quando chega nesse nosso arraial e começa a moldar o nosso comportamento, começa a moldar o nosso estilo de vida, começa a moldar a forma com que nós enxergamos o Evangelho, aí por causa disso nós temos um problema. Nesse ponto, o Evangelho ele tem uma característica que a gente chama, engraçado, de uma expressão latina, chama sui generis. Que expressão que é essa? O Evangelho ele é original. Né? Os fundamentos do Evangelho são fundamentos do Evangelho. Tipo assim, são inegociáveis, independente da cultura que a pessoa seja, independente da crença que ela é e tal. Só que, né, a cultura de hoje ela tenta normatizar uma inverdade sobre isso. E é nesse ponto que a gente, né, Deus escolheu o Senhor para pastorear nessa época, escolheu a gente para pastorear essa época justamente para isso, né, para a gente poder pregar contra isso. E tudo que o pastor vai trazer para nós aqui e coisa que a gente trouxe também é justamente sobre isso. Então por isso que é importante a gente conhecer a nossa verdadeira fé, porque esse relativismo religioso está muito mais impregnado em nossa cultura do que a gente pensa. A gente, quanto cristão, pastor, a gente tem uma sensação de que a gente é fundamentalista, de que a gente entende e a gente tá certo porque a Bíblia tá falando isso e tal. Mas se a gente for reparar, a gente recebe tanta influência de tantos campos que é como se a nossa teologia fosse uma colcha de retalhos. Não, com isso eu fico com fulano que fala isso, mas sobre isso eu fico com fulano que fala aquilo, sobre isso eu fico com fulano que fala aquilo. E aí a gente muitas vezes pode não ter o que a Bíblia, né, ou o próprio Jesus diz acerca dessa fé. Sim. E aí a gente vai ter esse problema da pluralização das ideias, a pluralização do Evangelho, né? Ou seja, o Evangelho ele vai se tornar plural dentro dessa ideia do relativismo, né? A Bíblia vai se tornar plural. E aí vai surgir aqueles que vão dizer, não, mas eu creio que o texto X está dizendo isso. Aí o outro vai dizer, não, isso aí é a sua interpretação, né? Isso é a maneira que você vê o texto. Mas eu vejo o texto a partir da ideia tal. Eu acho que o texto está dizendo isso. Então cada um fica com a sua verdade
E o problema é que essas verdades, essas maneiras de ver os textos bíblicos, de enxergar o Evangelho, elas vão construir uma maneira de se viver o Evangelho. Porque é a partir dessas nossas interpretações do texto que a gente constrói as nossas crenças e as nossas práticas religiosas. Né? Então, por que existe hoje igrejas que focam na teoria ou na teologia da prosperidade? Porque eles vão enxergar a Bíblia de um jeito. Por que existem igrejas já no nosso meio que pregam e que aceitam de maneira totalmente normal o engajamento da ideia LGBT dentro do Evangelho? Né? Tem igrejas já com essa pegada LGBT. Né? Por quê? Porque eles enxergam dentro da Bíblia também. Você fala assim, dentro da Bíblia? Sim, dentro da Bíblia. Eles enxergam dentro da Bíblia a possibilidade de viver um evangelho inclusivo nessa questão. Né? Então, assim, vai surgindo diversas verdades. Confissão positiva. Né? A confissão positiva, a teologia da libertação. Né? Confissão positiva. E aí vão surgindo várias e várias ideias em cima do texto bíblico, em cima da ideia do evangelho. E que cada um que versa nessas suas verdades vai entender que ele está aplicando uma verdade bíblica. Mas será que isso é possível? Né? E isso é realmente como deve funcionar ou como deveria funcionar a questão do evangelho? Né? Porque se é assim, então realmente não existe uma verdade absoluta. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Né? Antes de chegar no que a Bíblia diz a respeito disso, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso também. Né? E aí eu queria lembrar de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, né? De que um jovem universitário chegou para um pastor numa palestra que o pastor estava dando, e aí ele chegou para o pastor, né? E o pastor estava dando uma palestra sobre a Bíblia, e aí esse jovem chegou para o pastor e falou assim, não, pastor, porque isso que o senhor disse aí não é verdade, porque não existem verdades absolutas. Ele usou essa frase. Por quê? Porque, obviamente, ele já estava sob influência do relativismo religioso e moral. E aí o pastor perguntou para ele, essa sua afirmação é uma verdade absoluta? Nossa, devolveu para ele a bomba. Né? Então, essa questão que o pastor colocou é o fio da meada pelo qual a gente tem que seguir. Né? Por quê? Porque se você afirmar, realmente não existem verdades absolutas, não tem um evangelho verdadeiro, não tem uma interpretação bíblica correta, então essa é a ideia, porque não existem verdades absolutas. Né? Então, se não existem verdades absolutas, essa ideia também de que não existe verdade absoluta também não é absoluta. Certo? É mais uma pressuposição do interesse humano, né? Uhum. E aí eu vejo também no movimento do cristianismo brasileiro e talvez até mundial, alguns movimentos, como eu vi outro dia, o pessoal do evangelho fora da caixa. Não sei se você já viu, né? É o que ganha mais espaço hoje, né? Uhum. É tipo assim, é alguém que se investe de uma capacidade de tirar os incômodos, os fardos, né, que o evangelho supostamente traria, né? Uhum. Então esse alguém descomplica o evangelho, né? E aí ele qualquer verdade que ele cria é uma verdade alternativa, então é boa. Uhum. Então, assim, eu vi um determinado movimento aí e tal, tinha até um site lá. Aí eu entrei no site e tal, fui ler algumas coisas lá, fui ver alguns materiais. Parece que é bacana. Parece um negócio assim muito legal, realmente, com mais, né, com a mente aberta mesmo e tal. Aí o que eu percebi? É que as pessoas, elas, na prática, o que elas fizeram? Elas inventaram uma outra caixa. Né? Quando diz assim, o evangelho fora da caixa. Eles tiraram de uma caixa, inventaram uma outra caixa e colocaram dentro daquela outra caixa. E quem não entrar naquela caixa também, que é a caixa que eles inventaram, também não serve. Não serve. Ou seja, as pessoas só vão inventando caixas e mais caixas,
não é para dizer que está fora da caixa. Ano passado, eu estava investigando, nós estávamos estudando ano passado um pouco sobre o movimento dos desigrejados. É o MD. E aí, pesquisando, ouvindo algumas pessoas da própria cidade, aqui na nossa cidade nós temos muitas pessoas que são adeptas desse movimento, beleza e tal. Aí, o desigrejado é assim, ele não concorda com a reunião pública e tal, e ele quer exercer uma fé somente para ele e tal. E aí, eu lembro que na internet tinha parece que era uma chamada para um evento como esse, né? Tipo assim, de você que já tá cansado de religião e tal, cansado de não sei o que e tal, venha participar conosco e tal. E aí nos comentários tinha uma moça falando assim, ué, mas no movimento de desigrejados vocês estão montando uma outra igreja, porque a proposta, né, desse evento era alinhar o pensamento de todo mundo, para todo mundo pensasse junto e fizessem reuniões para colocar aquele pensamento para funcionar. E tal, né? Aí alguém perguntando, como que funcionaria isso? Ah, não sei, uma reunião todo mês e tal, não sei e tal. Qual que seria o lugar? Ah, o lugar X, a gente combina o lugar X e tal, beleza. Tinha toda uma pré-proposta para isso. Aí ele falou, mas vocês estão fazendo de novo o que vocês não estão querendo fazer. Inventando uma outra caixa, né? Mesmo que seja lá uma reunião dos desigrejados, mas vai ser a denominação dos desigrejados. E aí até alguém discordar de alguma coisa e desigrejado, entendeu? Então assim, é uma filosofia estranha, porque tudo aquilo que não aponta para a verdade é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. E o problema do ciclo vicioso é que ele não permite que a gente avance no conhecimento da Escritura, né? A proposta lá de Oséias 6,3 é crescer e prosseguir no conhecimento do Senhor. Então, algo diferentemente disso faz a gente andar em círculos. E assim, alguém que conhece algumas coisas do Evangelho, mas não conhece a harmonia, a estrutura do Evangelho na vida do indivíduo, ele usa esse Evangelho para desmentir a verdade. Aí já estão falando da verdade verdadeira, né? Que é Jesus, né? Exatamente. Então, assim, o que nós estamos querendo colocar aqui? É óbvio que nós não estamos dizendo que eu e pastor Johnny temos a verdade. Nós não somos os donos da verdade, obviamente. As nossas denominações e as nossas igrejas não são donas da verdade. E também não estou dizendo que exista uma denominação que seja dona da verdade. Né? O que nós estamos dizendo? Que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que apresenta uma verdade. Então, a sua igreja, seja ela qual for, a sua denominação, seja ela qual for, a sua crença e a sua prática religiosa, seja ela qual for, se você se denomina um cristão, então você precisa se enquadrar em padrões que a Bíblia apresenta como padrões do cristianismo. Você precisa, se você acredita em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, se você se autodenomina cristão e servo de Jesus Cristo, você tem que admitir que existe uma verdade e essa verdade é apresentada por Jesus Cristo. Você necessariamente precisa entender o Evangelho como uma verdade, sim, absoluta. Por quê? Porque se você não admitir isso, você vai entrar, como o pastor falou, num ciclo vicioso de que nada é verdade e tudo é verdade. E se tudo é verdade, e então nada é verdade, se tudo é certo, e logo, se tudo é certo não existe erro, então não existe pecado, por exemplo. Porque o pecado, ele vai exigir um juiz. E exigindo um juiz, existe o certo e o errado, né? O que poderia e o que não poderia acontecer. Então o relativismo não permite isso. Exatamente. Aí a pessoa, ela vira um juiz, né? Uhum. E nesse juizado só existem coisas positivas, no caso, né? Pra pessoa. Exatamente. Não existe mais o mal. Então não existe nada errado. Eu posso fazer isso porque eu entendo que é certo. Eu posso fazer aquilo outro porque eu entendo que é certo. Essa é a minha verdade. Então não existe mais pecado. Então se não existe mais pecado, por que Jesus Cristo?
Se não tem mais erro, para que serve o Evangelho? Se nós não falhamos, se nós não erramos, se toda a verdade é verdade, então o ser humano não precisa de um redentor. Por quê? Porque ele não está em erro. E é engraçado, né? Assim, se a gente for pensar, né, em tudo que eu estou falando, olha só. Se a nossa perspectiva de pensamentos é uma perspectiva de pensamento da queda, porque a gente existe depois da queda de Adão, né? Que foi impetrada para toda a humanidade. Então, é mais correto pensar de que a gente, né, não alcança essa verdade toda, porque a nossa mente é limitada para isso, do que dizer que aquilo que nós pensamos é de fato o correto. É como se a gente não conseguisse assimilar que existe um padrão, porque esse padrão machuca a gente. Imagina alguém falar pra gente de que esses sentimentos e afetos que há no nosso coração, que mais dominam no nosso coração, é pecado. Você tem que lutar contra aquilo. Aí você tem que lutar contra você mesmo, né? Que é a luta contra a carne. Alguém te fala isso, é muito ruim, porque é uma coisa que é proveniente de você. E você passa a lutar contra você. Mas se existe algum evangelho que me isenta dessa luta, eu quero ele. Porque aí meus problemas acabaram. Né? Então, assim, essa perspectiva da queda trouxe isso. E o relativismo religioso é como se cada um levantasse uma bandeira dizendo que a bandeira dele é a correta. Ou se não, alguém vai falar, todas as bandeiras são corretas. Aí você pega todas as bandeiras e forma uma macro bandeira que apontaria para uma verdade. Só que todas as duas coisas é errado. Tanto quem defende as várias bandeiras juntas, quanto quem defende uma bandeira em si separada. Não é? E aí, por isso que a regra feridora daquilo que seria verdade é o que o pastor falou. O pastor está falando aqui sobre a pessoa e o evangelho que foi determinado pela vida de Cristo Jesus. Então, o marco, né, divisor daquilo que a gente está falando é a pessoa e obra de Cristo. A gente não tem outro pressuposto para falar. Porque é a pessoa e a obra de Cristo que vai fazer com que a gente enxergue a harmonia da Escritura. Não é? E é através da pessoa e obra de Cristo que a gente consegue demarcar aquilo que é de fato certo e errado. Tirando isso, a gente vai virar novos relativistas. Uhum. Então, assim, a intenção nossa aqui, né, eu estou chegando no ponto que eu quero chegar, é que essa ideia, esse pensamento relativista e pluralista, ele vai gerar questionamentos a respeito da autoridade até da própria Bíblia. Porque um desses que a gente falou semana passada dos coaches, né? Um dos coaches lá que a gente não citou aqui, né? Deu vontade de citar, mas a gente não citou aqui. Um deles, por exemplo, vai afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Nossa, eu tava jantando nessa hora que eu vi esse vídeo. Eu passei mal. Ele falou, a Bíblia não é a palavra de Deus. As pessoas acham que a Bíblia... Tá vendo aonde que o pensamento relativista vai chegar? Ele vai chegar nisso, ele vai questionar a autoridade da Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. Então, se ela não é a palavra de Deus, ela não tem autoridade sobre a minha prática religiosa, ela não tem autoridade sobre a minha vida religiosa. E se ela não tem autoridade, quem tem autoridade? Eu que tenho autoridade, é eu que digo que é certo e que é errado. É o que eu sinto, né? Não, porque eu penso assim. O evangelho é empirista, né? Exatamente. E aí depois vai no achismo, né? Eu sempre pensei dessa forma. E o problema é o seguinte, esse sempre pensei dessa forma. E quando você encontra um pregador que valida o que você falou, acabou. Uhum. Eu sempre pensei dessa forma. Agora encontrei um pregador competente para falar o que eu já pensava. Exatamente. Né? Essa semana passada eu estava conversando com uma pessoa. E aí, uma conversa bem pastoral mesmo, sabe? Aí a pessoa falou assim, mas eu faço determinadas coisas e eu não acho que essas coisas que eu faço me distanciam de Deus. Aí eu peguei a fala da pessoa, pensei a própria fala dela e devolvi para ela. Você está dizendo, eu acho que isso não me afasta de Deus. Isso é o que você acha. Você já perguntou para Deus o que ele acha? Aí a pessoa falou assim, não. Pois é. Então essa é a nossa grande dificuldade, né? A nossa, quando eu digo os seres humanos, né? Então a gente tem essa dificuldade de se voltar para Deus e de receber de fato a autoridade de Deus como autoridade na nossa vida.
E aí todo movimento, toda tentativa de desconstruir essa autoridade de Deus e desconstruir essa verdade absoluta que é a verdade do Evangelho, ela parece muito agradável para muita gente. Por quê? Porque ela vai tirar das pessoas o peso que o pastor falou, o fardo do meu erro, o fardo do meu pecado, o fardo dessa minha luta que o apóstolo Paulo e o próprio Jesus vai dizer para nós que elas são diárias na nossa vida. Né? Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então Jesus já está colocando como um princípio básico do seguir a Cristo, do viver o Evangelho, como a necessidade de uma negação própria. E esses evangelhos ou essas ideias pluralistas e relativistas, elas vão dizer que não, você não precisa lutar contra si mesmo, porque aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você sente, tá certo. Então é uma bobagem você lutar contra essas coisas. Alguém vai citar assim, mas eu vou te provar que Deus não exige tanto da gente. Aí vai lá citar o caso daquela mulher adúltera, que aí a turma tá tudo pra apedrejar ela, né? Aí Jesus chega e então falou assim, quem tiver pecado, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí do maior até o menor, aí ninguém tinha condição para jogar a pedra e eles foram embora. Aí depois Jesus chega e fala com ela, olha, nem eu te condeno, mas agora vai e não peques mais. Tipo assim, ele já falou pra ela, olha, vai te dar vontade de você fazer essas coisas ruins de novo. E eu quero que você entenda que isso é pecado. Eu te isentei dessa situação aqui, né? Ali era uma figura do Jesus que salva, para mostrar que ele é potente para nos livrar, né, dessas consequências malignas, né, do nosso pecado. Mas isso também inclui engajamento pessoal. Porque ela poderia muito bem sair daquela cena, a gente não conhece o resto da história dela, mas ela poderia muito bem falar assim, ele me absorveu, então agora eu vou fazer tudo de novo. E ela poderia voltar para aquela antiga prática. Então qual que é a sentença que Jesus dá para aquela mulher? Vai. E não peques mais, né? É a questão do seguir a Cristo. E esse seguir a Cristo, pastor, eu tenho uma sensação de que está cada vez mais difícil para as gerações que vão vindo. Porque as gerações que vão vindo, elas vão construindo um Jesus à sua moda, né? Igual o senhor falou uma coisa parecida na semana passada. Vai construindo um Jesus do seu jeito. Primeiro é o Jesus hippie, depois é o Jesus cara legal, e tal. E vão construindo uma entidade que, assim, é capaz de validar os nossos pecados, é capaz de validar as nossas imperfeições. E a Escritura não traz isso, mas o relativismo permite. Porque é mais um fruto, né? É mais um Deus que é fruto dos nossos pensamentos humanos. Aí nesse ponto, quem ataca a religião tá certo. Porque fica falando, você fica criando aí um Deus aí e você adora esse Deus como se ele fosse realmente o da verdade. Por isso que ou a gente entende que existe uma verdade, né? Uma regra, vamos dizer assim, né? Uma regra evangélica a partir da vida de alguém. Ou senão, tudo que a gente pega na Bíblia é como se fosse o Vadimecum, né? Que é quem estuda direito vai lá e estuda o Vadimecum, né? Que é uma sequência de leis e ordenamentos. E você estuda aquilo e você se apropria daquilo e pronto. Eu vou começar a usar aquilo para me trabalhar. O Evangelho não é uma verdade que você se apropria simplesmente para você ser dono dela, né? Você se apropria do Evangelho porque o Evangelho te confronta, te transforma e faz de você uma nova pessoa. Pelo menos é isso que o Evangelho está dizendo, né? 2 Coríntios 5,17 fala sobre isso. Sim. Para concluir aqui a minha parte aqui, né, e passar para o pastor, eu queria colocar uma questão lógica, né, filosófica talvez até. Né, filosófica, gente, é filosófica, não adianta, é filosófica. Que é a seguinte, se existem duas verdades opostas, uma delas tem que ser mentira. Não existe como duas verdades opostas serem verdades ao mesmo tempo. Então, se você tem uma verdade e tem uma outra verdade que se opõe a essa verdade, uma delas tem necessariamente que não ser verdade. Porque não existe duas verdades opostas que são verdades ao mesmo tempo. Nesse jogo não tem empate, né? Só vitória e derrota. Então, filosoficamente pensando, né, logicamente pensando, não existe
a possibilidade de ter 2 ou mais evangelhos que são verdades. Então só tem como ter um evangelho ou uma verdade bíblica que é a verdade. E que verdade é essa? Depois que o pastor falar a parte dele, aí eu vou apresentar. Você está perguntando, cadê o texto bíblico, pastor? Até agora você não deu texto bíblico nenhum. Até agora você não mostrou a Bíblia. Depois que o pastor falar, aí eu vou trazer o texto que vai concluir essa ideia que eu apresentei inicialmente aqui e vai mostrar para nós qual é a verdade absoluta. Uhum. Bom, seguindo nessa linha, até porque o pastor vai mostrar uns textos pra gente, a gente só queria deixar assim muito claro, não é, que a verdade, né, da escritura, ela sempre vai apontar para uma mesma pessoa, e isso é o que a gente vai corroborar depois com os textos bíblicos. Então a verdade, do ponto de vista do evangelho, muito mais do que uma regra específica, é a vida de uma pessoa, não é? Que nós acreditamos, né, que Jesus, ele é o nosso Deus pessoal. Então é a vida de uma pessoa sendo colocada acima, né, ou além da nossa cultura, e a nossa cultura sendo moldada por ele. Mas aí por que esse relativismo que a gente está falando, qual que é o problema dele? O relativismo, ele vem de um pensamento que já é comum do ser humano. Se você estudar, né, na antropologia, é legal, porque na antropologia ela mostra muita coisa bacana. A própria teologia tem um ramo da antropologia. Mas o que seria essa antropologia? É o estudo do ser do homem. E nessa antropologia, a gente percebe que os homens, eles começam a fazer concessões e convenções a partir daquilo que o coração dele acha apto. Por exemplo, antigamente, né, as cidades, né, elas cresciam perto dos rios. Então tem um grupo lá andando assim num lugar, e aí eles querem se instalar na beira do rio, mas tem um grupo que já está ali. E se eles não forem se instalar perto daquele rio, eles vão morrer, porque está faltando água. Aí das duas uma, ou esse grupo se aproxima do outro e tenta ser amigo daquele grupo para ficar ali, ou senão começa a guerra. Aí o grupo mais forte fica perto do rio e aí consegue, né, garantir a perpetuidade da espécie. É isso. Quando a gente falou sobre duas verdades que são opostas e uma anula a outra, é dessa forma. Né? O rio é um só. Não tem como a gente coadunar duas verdades no mesmo ponto. E aí, qual que é a cama, né? Qual que é o argumento, né? Qual que é a oportunidade que o relativismo encontrou, principalmente nesse tempo? Primeiro, o utilitarismo. O que é isso? Tudo que a gente aprende tem que ser útil para aqui e para agora. Tem que ser útil. Se não for, não é legal. Outra coisa, o apelo ao ceticismo, né? Eu até leio a escritura, mas tem coisa que é muito difícil de acreditar, porque é muito complicado. Logicamente, é questão de fé. O terceiro ponto, já que tem o ceticismo, por outro lado tem o empirismo. O que é o empirismo? É assim, eu tive uma experiência, não, passou um vento assim na minha cabeça e pastor, eu converti porque, nossa, eu vi um passarinho verde assim, que eu sonhei com o passarinho verde e falei, não, o passarinho verde era Jesus. Pronto, é o empirismo. E aí, além dessas coisas, tem a fonte de autoridade. Quando a escritura é a única, primeira e principal fonte de autoridade, a gente enxerga o evangelho de um certo ponto. Agora, por exemplo, se essa fonte de autoridade some, igual o senhor falou, então aonde que eu vou encontrar uma outra fonte de autoridade capaz de regular para mim aquilo que é certo ou aquilo que não é certo? Pastor, mas por que você vai falar para mim, que, por exemplo, que a escritura é uma fonte de autoridade? Nenhuma verdade no mundo arroga para si esse título. Olha só que doideira. Tudo que a gente considera como verdade, estou falando fora da escritura agora, é porque a gente vê e concorda. Por exemplo, é uma verdade de que o sol brilha mesmo quando a gente não enxerga ele. Tá chovendo, tá com nuvem, mas já foi provado que o sol continua lá na mesma posição. Isso é uma verdade. Mas o sol não tá assim, eu sou o sol, eu sou o cara, eu tô aqui. A gente teve que descobrir. Então toda verdade, né, a gente descobre e passa a viver em função dela, porque ela geralmente acontece. Nesse tipo de verdade teológica, verdade religiosa, verdade, né, desse nosso tema bíblico, enfim, a única verdade que arroga para si esse título é a pessoa de Cristo. A gente vê isso na Escritura. E a gente vê, além de Cristo arrogando para si o título de ser verdade, João 14,6, eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
também existem declarações de originalidade na Bíblia. E o que essas declarações de originalidade na Bíblia fazem? A declaração de originalidade, ela vai atestar que tudo aquilo que está sendo falado à pessoa de Cristo é testado e aprovado. Por exemplo, Romanos 11:36, lá fala, né, que, tipo assim, quem que conheceu a mente do Senhor para saber todas as coisas que ele pode fazer e tal, ele vai falar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então até mesmo a cabeça de quem duvida da verdade, veio da verdade. Uma verdade criadora que deu a possibilidade de a gente viver. Há um outro texto, Colossenses 1:16 e 17, que vai apontar sobre a supremacia de Cristo, né? A obra, tudo aquilo que foi criado, aquilo que foi feito, foi por meio dele. João 1:3 fala isso, que também foi por meio dele que tudo aquilo que foi feito se fez. Ou seja, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse argumento, né, das declarações de originalidade prova pra gente de que toda a verdade, seja ela longe do que a gente entende ser a verdade cristã, ou perto, ela precisa se coadunar com aquilo que a Escritura apresenta. Pronto, tirando isso, pastor, aonde que a gente cai se a gente não consegue enxergar isso? A gente cai nesses movimentos menores que usam a Bíblia como fonte de autoridade. Movimentos menores que usam a Bíblia como fonte de autoridade. Vou dar um exemplo. Nós estamos falando aqui. A teologia do negro, né? Agora está em alta aí o negócio como é que fala? Do racismo, do antirracismo e tal. Você vai ler a Bíblia com a lente antirracista. Você vai encontrar princípios que vão falar contra isso, né? Considerar uns aos outros um superior a si mesmo, a regra da semelhança dos seres humanos, todos somos criados por Deus, e pá e tal. Só que a Bíblia foi escrita harmonicamente não só para isso. Então, se eu dou ênfase nessa teologia com esse super foco de defender essa minha posição, eu cabalmente vou anular outros princípios da Escritura. Por exemplo, o princípio do respeito a alguém que seja mais sábio que você, por exemplo, alguém que possa te ensinar alguma coisa. O apelo ao respeito por líderes e guias. Vamos lá, o cara lá é preto, aí o líder dele é branco, aí falou assim, já que eu tô lendo a Bíblia dessa forma, então eu não vou respeitar esse cara não, porque ele é diferente de mim. E eu tô defendendo uma teologia que fala pra mim que ele é o meu opressor. Ele é meu opressor, entendeu? Então, essa regra precisa ser maior do que a nossa cultura. E um outro problema também é que a cultura padrão do mundo hoje, né? Apesar de a nossa oportunidade de viver é por causa da Escritura, por causa de Cristo, mas a cultura padrão de hoje, ela é uma contracultura da fé. Então parece que ela foi toda moldada para distanciar da fé. Né? Por mais coisas boas que tenham, né? Por mais que a arte humana seja maravilhosa, por mais que existem mentes brilhantes, né, humanas maravilhosas, a gente percebe que muito daquilo que é produzido é como se fosse parece que é uma rebeldia contra o Criador. O Salmo 2 fala sobre isso, né? A rebeldia contra, né, o Cristo. Né? Então assim, por que nós estamos falando tudo isso? Tudo isso é para a gente mostrar de que existe de fato uma verdade. Essa verdade é pessoal, essa verdade é presente e essa verdade molda o nosso comportamento. Essa verdade, ela molda a nossa maneira de viver. Por isso que o relativismo privilegia mentes brilhantes, né? Mas errantes. Então tem muita gente que pensa muita coisa boa, mas que se ele não tem um pressuposto específico, ele vai incorrer em vários erros e vai fazer outras pessoas errarem. Pastor, finaliza com um exemplo para nós. Teve um grupo nos Estados Unidos, no finalzinho do século XIX, que eles liam lá a passagem de Marcos falando sobre pegarem serpentes e vão tomar veneno e não vão morrer. E eles liam isso com tanta ênfase. E eles moravam tipo perto de selva, assim, num lugar assim, com muito mato. E aí via a cobra, eles já iam testar o versículo, entendeu? Aí, detalhe, né? Muitas pessoas morrendo, sendo picadas por víboras, porque estavam tentando, né, acharam um princípio na escritura que achavam que era daquela forma que era para ser feito e estavam usando um princípio bíblico de uma forma errada. Outra coisa, começaram a tomar veneno e morriam também, ou seja,
testando a escritura de uma forma errada. O texto não está escrito para que você tome veneno, para que você, que cobra pica aqui, porque eu tenho fé para mim não morrer. Não é isso. Ali é uma Existe situação... um contexto. Contexto, ali é uma situação de necessidade. E quando acontece isso, e quando não há ciência de quem está vivendo aquela situação, você tem um defensor. E esse defensor, naquela situação, e se for plausível para o defensor, a gente passa por aquela situação sendo protegido, sendo guiado por aquilo que é uma garantia da escritura. Entendeu? Outra questão também. Vocês vão ler aí sobre o Jim Jones. Nosso Deus, cara. O cara lá que inventou uma religião e ele fez uma lavagem cerebral nas pessoas a ponto de usar a escritura para fazer um genocídio, cara, um suicídio em massa, né? Todo mundo ficou com ele e falou, vamos todo mundo suicidar agora, e tomaram lá um negócio escrito lá e morreu uma galera. Como que ele fez isso? Usando, né, a escritura sem, né, ser fiel àquilo que a escritura apresentava. Então, por isso que é importante a gente ter um pressuposto da verdade. Por isso que é importante, você está ouvindo a gente aqui? Mas vai para a Bíblia. Pesquisa na escritura. Porque aí o que vai acontecer? Você vai ser confrontado com verdades. E geralmente, pastor, tudo aquilo que faz o nosso coração doer é de Deus. Porque aquilo que traz muito conforto pra gente, aquilo que vai exigir menos da gente, muitas vezes são concessões que a nossa mente faz. Então o relativismo surge da onde? Concessões da mente. É gostoso para mim ouvir isso. É bacana para mim ler isso. É confortável para mim ouvir o pregador falar isso. Então, é um evangelho que me traz conforto. Prosperidade, que alguns evangelhos apontam o tempo todo, traz conforto. Confissão positiva, traz conforto. Evangelho do coach, traz conforto. Por aí vai. Agora, evangelho de cruz, traz conforto não. Confronta. Faz o cara crescer. Faz o cara, né? O cara não só pensar na caixa certa, mas faz o cara começar a vivenciar essa caixa certa. Então eu quero que vocês pensem sobre isso. O pastor vai continuar, depois a gente vai concluir nosso material. Muito bom. Vamos para os textos agora, né? O primeiro texto que eu quero colocar aqui, e é o principal que eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração, é João 17:17. João é bom, né? Nossa. João 17:17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Preciso falar mais alguma coisa? O texto dá um soco na nossa cara assim, ó, e... Jesus está dizendo aqui, ó, é uma oração de Jesus, né, Jesus orando a Deus pelos discípulos, ele vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus está afirmando o quê? Que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não é uma verdade. Ela não é uma possibilidade de verdade. Ela é a verdade. Essa é uma afirmação de Jesus. O outro texto, o pastor até já citou aqui, João 14:6, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus vai fazer outra vez afirmações categóricas de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho, não é uma verdade, não é um tipo de vida. É um único caminho, uma única verdade e uma única maneira de encontrar a vida. E ele vai dizer que essa verdade, esse caminho e essa vida está personificada, digamos assim, nele próprio. Então, qual que é a verdade, pastor? Jesus é a verdade. Qual que é o caminho certo, pastor? Jesus é o caminho certo. Qual que é a maneira de a gente viver uma vida correta? Jesus é a maneira de se viver a vida correta. Então, tudo vai apontar para Jesus. E aí, para encerrar, Hebreus 1:1.
até o 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí vai, né, discorrendo o texto de Hebreus, apontando mais uma vez para quem? Para a majestade, para o poder e para a magnificência de Jesus. Nossa. Então a Bíblia o tempo todo vai apontar para Jesus como sendo a autoridade, a verdade, a vida e tudo mais que a gente precisa para receber as respostas, sejam quais forem as nossas perguntas, as respostas sempre vão ser Jesus. Jesus sempre vai ser a autoridade máxima naquilo que é a verdade absoluta de Deus. Olha só. Deixa eu continuar depois isso aí. Gálatas 6, do 15 a 16. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, olha só. Mas sim o ser uma nova criatura. Aí o 16. E a todos quanto andarem conforme esta regra, a regra aqui é em Cristo, paz e misericórdia sobre eles e sobre todo o Israel de Deus. Olha só que legal. Está dizendo que abaixo toda diferença, abaixo toda cultura que não me glorifica, é em Cristo Jesus. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão não tem significado nenhum, mas sim o ser nova criatura. Então é uma cultura, né? É uma verdade que transforma, né? É um apelo específico dessa verdade, né? Se a verdade, essa verdade, ela transforma e ela tem a capacidade de confrontar os nossos dilemas interiores, é sinal de que é uma verdade que regula, né? É por isso que você está falando. Que ela precisa apontar para alguém que é padrão. Se ela não aponta para alguém que é padrão, é outro relativismo religioso. É isso. Então, assim, resumindo tudo, qual é a verdade absoluta? A verdade absoluta é a verdade de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você realmente está buscando uma verdade redentora, se a verdade que você busca é uma verdade que vai produzir salvação, que vai produzir relacionamento com Deus, que vai produzir redenção, que vai produzir perdão de pecados, essa verdade é Jesus. Ele é a única verdade que produz vida e que produz salvação. E aí, independentemente de qual seja a sua maneira de viver essa verdade, né? Seja você um batista, seja você um assembleiano, seja você qual for a sua denominação, é você ter a convicção de que a verdade está em Jesus. A verdade não está na denominação, a verdade não está no pastor, no teólogo, a verdade está na pessoa de Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então essa deve ser a nosso padrão de verdade. É lógico que a partir disso vão vir uma série de outros padrões que o próprio Jesus vai estabelecer. Verdade. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa conhecer Jesus. Você precisa saber quem é Jesus, você precisa saber o que ele ensinou, o que ele pregou, quais foram os parâmetros que ele estabeleceu. Né? Então, a partir desse entendimento de que Jesus é a verdade, aí você vai conhecer qual é a verdade que Jesus estabeleceu, quais foram os padrões que Jesus estabeleceu. E aí você vai confrontar isso, como o pastor disse, consigo mesmo. Será que eu estou vivendo essa verdade que Jesus estabeleceu? Será que os padrões que Jesus estabeleceu são os padrões que eu estou vivendo ou não? Ou será que eu estou preferindo ou estabelecendo e criando os meus próprios padrões? Então, se você cria seus próprios padrões, então Jesus já deixou de ser sua referência. E a sua referência agora, como nós falamos na semana passada, é você mesmo. Né? É o ser humano que assume o centro das coisas, então é o ser humano que decide o que é certo,
é o ser humano que decide o que é errado, é o ser humano que decide o que pode, é o ser humano que decide o que não pode. E automaticamente, se é uma regra que vem do ser humano, é assim, vai confortar alguns e vai oprimir um monte, né? Porque é sempre assim, uma regra humana sempre vai oprimir alguém. Ah, como assim, pastor? Ah, tá todo mundo aí recebendo aí o exemplo, tá? Exemplo, assim, que nós estamos vendo. O auxílio do governo. Nossa, que bom, todo mundo recebendo 600 conto, que legal e Todo tal. mundo não, eu não recebi. Pois é. Aí tá lá, 600 conto. Aí tá lá, vai liberar na caixa. Aí olha só pra você ver. Recebendo R$ 600 para o pessoal, né, que ter um pouco mais de segurança, aquele que não tá trabalhando e tal, para ficar em casa para se cuidar e tal, para quando a economia melhorar, girar, essa doença aí, né, ter uma vacina, todo mundo sair para trabalhar e tal, e pronto, não precisa mais disso. Só que aí, o que acontece? O governo coloca lá para receber tudo no mesmo lugar. E a turma vai toda no mesmo dia. E tipo assim, o que não era pra acontecer, que é a aglomeração, acaba acontecendo. Então uma coisa que era pra ser boa, tá sendo uma coisa ruim. Você passa na rua e fala assim, meu Deus, daqui a pouco vai dar uma confusão imensa esse negócio que se tiver infectado, todo mundo ali pega e já era. Então assim... Aqui na Lafayette, fecha o quarteirão. Fecha o quarteirão. Então assim, é um exemplo de que até mesmo as nossas soluções, elas não ajudam a gente. Por isso que a gente precisa pensar em uma solução a partir da ótica de alguém perfeito. A gente precisa acreditar nessa regra. Tem aqui o texto aqui de 1 Coríntios 3:11. Nossa, é maravilhoso. Fala assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É sempre a pessoa dele. E alguém fala assim, mas eles falam de Jesus o tempo todo. Mas não tem outra pessoa para falar. A gente não tem uma outra regra para falar. Né? Vem uma pessoa perguntando para mim, pastor, isso aqui é verdade ou não é verdade? O que Jesus faria nessa situação? Qual que seria o pensamento dele? O que será que ele pensa a respeito? Igual você falou para essa pessoa aí. O que será que Deus pensa a respeito do que você está fazendo? Porque é isso. A gente quer sempre justificar. Né? Na psicanálise a gente chama isso de mecanismo de defesa. Nossa, que legal. O mecanismo de defesa é assim, a gente quer sempre justificar o que a gente está fazendo. Não, eu estou fazendo isso porque eu sou pecador. Né? Pastor, nós estamos fazendo coisa errada, muito errada. E fala assim, pastor, alguém pergunta, por que você está fazendo isso? Você fala assim, é porque a Bíblia fala que a carne é fraca. Você já ouviu isso já, né? A carne é fraca. O versículo continua, mas o Espírito na verdade está pronto. Mas a carne é fraca, pastor, não tem jeito, eu não dei conta e tal. E é sempre assim, a mesma oportunidade que a gente teve de fazer aquilo que é errado, por causa da consciência, a gente pensou que poderia não ter feito. A gente pode assumir que não suportou não fazer. Mas a gente sabe que existia a consciência de não fazer. Porque senão o evangelho não seria uma regra estranha. Como que o evangelho vai me ensinar a fazer um bem que eu o tempo todo não posso acreditar e não posso compartilhar? Por isso que a pessoa de Cristo, né? Por isso que ele é nosso mediador, né? Ele é entre Deus e os homens, né? O Jesus Cristo homem. A gente olha para a vida dele e fala, peraí, eu tenho uma regra para estabelecer, eu tenho uma base para estabelecer. E uma outra coisa, Efésios 4,14 lá fala assim, tem que tomar cuidado com todo o vento de doutrina, né? Vento é assim, a gente pode não saber da onde que ele vem e nem assim para onde que ele vai, mas o que a gente sabe é que ele muda a gente. Ele passa, você acha que você está muito seguro, daqui a pouco vem um ventão, ou seja, tem que mudar de postura por causa dele. Vento de doutrina é assim, e isso aconteceu em todas as épocas, né, em que o evangelho sempre existiu. Nós sempre tivemos pessoas para levantar, né, ideias acerca desse evangelho que nem sempre correspondiam à verdade. Eu citei alguns aqui, por exemplo. Depois você vai ler na internet aí, tá? A heresia de Marcião, gnosticismo, docetismo, os ebionitas, os arianos modernos, você sabe os arianos, né? Que não acreditavam na divindade de Jesus. E eles falaram muitas coisas. A heresia de Sociniano, né? Que Deus não conhece o futuro. Aí você fala, pô, esse cara é muito doido, né? Esse cara é muito doido. Teologia relacional agora fala isso, fala que, não, Deus caminha junto com a gente e tá descobrindo junto com a gente o futuro, né? Nós estamos de braços dados aqui e desbravando, assim, um mundo diferente. Aonde que tá... Quem falou isso a primeira vez, né? Que foi catalogado? Sociniano, há uns quase 900 anos atrás.
Entendeu? Então, assim, são várias coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando aparece uma coisa muito nova, né? Uma teologia, assim, muito agradável, muito... Nossa, isso aqui é muito fora da caixa. Gente, a gente tem que pensar que caixa que é essa. Tem que pensar. Caixão também é caixa. A gente trabalha com morto. Tem que pensar nisso. Sabe, pensem nisso, estude a escritura, aí o texto que o pastor colocou, né? Gálatas fala muito sobre isso, porque Gálatas, Paulo vai falar sobre esse assunto. Poxa, galera, quem que enfeitiçou vocês, né? Aí a gente ouviu uma expressão na igreja enfeitiçada, é isso mesmo. Pô, alguém chegou aqui e falou pra vocês que agora é assim e agora é assim. Pesquisa na escritura, será que a escritura está defendendo isso mesmo? Não é? Quantos casos que a gente vive na nossa vida comum que a gente não consegue pensar biblicamente? O que será que Cristo quer que a gente pense sobre aquele assunto? Pense nisso. Que Deus continue, né, abençoando nossas vidas, que Deus continue nos ensinando. E a autoridade que nós estamos falando aqui não é a autoridade simplesmente da vida do pastor Wellington, da vida do pastor John. A nossa autoridade é o material que a gente está estudando. A gente estuda esse material aqui, ó. Então, a gente é subordinado à palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A gente pode ser que a gente não consiga, né, de fato fazer tudo aquilo que ela faz, porque nós somos humanos e estamos numa escalada, não é? Mas a gente precisa concordar de que a gente tem a escada para subir. Então a escada é essa. Não sobe ela. Deus te abençoe, continue orando, continue crendo, continue prosseguindo em conhecer o Senhor, porque assim, como a alva é certa, né, a vinda dele também será. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Pastor, considerações finais? Eu queria deixar só um conselho, digamos assim, né? Toma cuidado quando você ouvir pessoas dizerem que você pode viver o evangelho à sua maneira. Tome muito cuidado quando determinados pregadores por aí, porque muitos deles não falam, né, diretamente, né? Não, faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Eles não falam isso, né? Mas eles deixam no ar, eles deixam entender que você pode viver o evangelho de Jesus à sua maneira, que você pode fazer a vontade de Deus do jeito que você acha melhor, né? Que você pode viver uma vida cristã isolado de uma comunidade, isolado de pessoas, isolado de ajuntamentos religiosos e tal. E não faz sentido isso, cara. O próprio Jesus não fez isso. Não faz sentido. Pois é. Então, assim, toma muito cuidado quando você ouvir esse tipo de discurso, porque esse é exatamente o discurso pluralista e que vai trazer essa ideia do relativismo, né? De que tudo é relativo. Não, não é bem assim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, toma muito cuidado com esse tipo de discurso, né? Como o pastor falou aqui, seja um bereano, como Paulo falava, né? Vai na Escritura, lê a Escritura com calma, com carinho, com zelo e busca se Jesus realmente deixou esse tipo de parâmetro, né? Ou se Jesus estabeleceu verdades. Porque eu não consigo ver relativismo nenhum na Bíblia. Eu só consigo ver estabelecimento de verdades absolutas. E é em cima dessas verdades absolutas que o nosso relacionamento com Deus se estabelece, né? No livro lá, Relacionamento com Deus, né, eu coloco lá sobre a possibilidade do ser humano se relacionar com Deus. Só existe duas possibilidades do ser humano se relacionar com Deus, né? Ou o ser humano se eleva até Deus, ele se torna tão sábio, tão entendido, tão inteligente, tão desenvolvido, a palavra, né? Desenvolvido quanto Deus, né? A ponto de se relacionar cara a cara, como e o pastor John nos mas tem um pregador que falou isso, né? Eu não me sinto menor que Deus. Pois né? Então essa é uma possibilidade. O ser humano se eleva até Deus e aí ele tem condições de se relacionar com Deus e de conversar com Deus frente a frente.
ou então Deus se diminui para que o homem tenha acesso a ele. E se você for olhar na Bíblia, é exatamente essa a opção verdadeira. Então é isso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa refletir na palavra do Senhor e a partir daquilo que Jesus estabelece como as verdades do Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Foi um prazer passar esse tempo com você. Continue estudando a palavra do Senhor, que isso é muito importante. E que Deus continue fortalecendo a sua vida cristã e tal. Sempre consulte a Escritura, tá? Pode chamar a gente inbox, no privado. Eu não sei mais como é que fala não, mas é isso aí. Se precisar de ajuda da gente... direct! Direct, é isso mesmo, direct. Eu nunca lembrava disso aí. É muito chique, né? Pode chamar a gente inbox, no privado, no direct, entendeu? Pode conversar com nós tete a tete também, quando você quiser, entendeu? Mas que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? É um prazer servir a todos vocês. Vamos orar, né? Pastor? Agora eu vou orar. Hã? Antes foi você que orou. Senhor, obrigado por... obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela tua presença e por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Te bendizemos, Pai, pela oportunidade de conhecer um pouco mais a tua palavra e nos ajude, Senhor Deus, a ser dependentes da tua Escritura, a sermos, meu Pai, confrontados, transformados, meu Pai, limpos e purificados pela tua palavra. Nós aceitamos o seu senhorio em nossas vidas e clamamos pedindo ao Senhor que o Senhor possa renovar e nos conduzir em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Se você estiver vendo isso pela manhã, levanta e vai tomar café. Se você estiver vendo isso perto da hora do almoço, vai almoçar. Se você estiver vendo isso à tarde, você toma café da tarde. Agora, se você estiver vendo isso à noite, vai jantar. Amém. Nossa, tá de manhã. Pera aí, minha cabeça tá bugando aí. Peraí. Tem que ser boa tarde, que vai passar 4 horas. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus... Fecha a porta. É porque tem um...